No dia 9 de junho de 2024, a maioria dos americanos acordou e fez café. Ninguém avisou a eles que durante a noite, o acordo que respaldava cada dólar em suas carteiras havia expirado silenciosamente. O mesmo acordo que vem determinando os juros do seu financiamento imobiliário, os preços dos alimentos e o custo da gasolina na bomba nos últimos 50 anos. Ele foi assinado em segredo em 1974, escondido do público por 42 anos e defendido com 2 guerras que os livros de história ainda não explicaram direito. Naquela manhã de domingo, enquanto ninguém estava olhando, ele começou a chegar ao fim. As pessoas que o construíram sabiam que um dia ele iria expirar. O que não te contaram é o que ocorre quando isso acontece. Em 8 de junho de 1974, exatamente 50 anos e um dia antes daquela manhã de domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, sentou-se do outro lado de uma mesa do príncipe herdeiro saudita Fahd bin Abdulaziz, dentro da Blair House. Eles assinaram um acordo de 6 páginas. Não foi anunciado ao público, não foi debatido no Congresso, nem noticiado por nenhum grande jornal. Os detalhes foram classificados como confidenciais. Até mesmo a existência do acordo foi mantida em absoluto segredo por exigência explícita do rei Faisal da Arábia Saudita. O segredo foi mantido por 42 anos. Quando a Bloomberg finalmente publicou os detalhes em 2016, a matéria saiu na primeira página. Porque o que Kissinger e o príncipe Fahd concordaram naquela tarde não foi um acordo diplomático rotineiro. Foi o acordo que criou o mundo moderno. O dólar americano não é lastreado em ouro. Não é assim desde 1971. A maioria das pessoas tem vaga noção disso, mas quase nenhuma sabe o que o substituiu. A resposta está nesse documento de 6 páginas e nas consequências de sua expiração silenciosa. Numa manhã de domingo em junho de 2024, um homem passeava com seu cachorro enquanto uma mulher olhava o celular. Só agora estão começando a aparecer no preço de tudo o que você compra. A guerra no Irã, levando o petróleo a recordes históricos, a Arábia Saudita vendendo petróleo para a China em yuan e as nações do BRICS construindo sistemas de pagamento projetados especificamente para contornar o dólar. Essas não são histórias separadas, são a mesma história, a história do que acontece quando o acordo que sustentava o dólar chega ao fim. E para entender por que a expiração de um documento de 6 páginas, assinado em segredo por 2 homens em 1974, pode determinar o padrão de vida de cada americano vivo hoje, você precisa voltar ainda mais no tempo. Para um domingo à noite, em agosto de 1971, um presidente sentado em frente a uma câmera, um país cujo sistema financeiro estava silenciosamente desmoronando e uma decisão que deveria ser temporária, mas que nunca foi revertida. A palavra que ele usou foi temporária. Ele a usou 3 vezes. A janela do ouro nunca foi reaberta. O que a substituiu mudou o mundo, e ninguém jamais explicou direito como. Em agosto de 1971, o presidente da França enviou um navio de guerra para Nova York. Não era uma visita de Estado nem demonstração de força, mas para buscar o ouro da França, pois ela não confiava mais no dólar. No sistema de Bretton Woods, qualquer país com dólares podia trocá-los por ouro a uma taxa fixa de 35 dólares por onça. Os Estados Unidos prometeram isso ao mundo após a Segunda Guerra Mundial. O dólar se tornou o pilar das finanças globais. Em 1971, 27 anos de gastos militares haviam silenciosamente esgotado as reservas de ouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham 40 bilhões em obrigações em dólar detidas por governos estrangeiros. Ouro para respaldar essas obrigações? 10 bilhões de dólares, 1/4 do que foi prometido, e o mundo estava começando a perceber. Em 11 de agosto de 1971, o Reino Unido solicitou a conversão de 3 bilhões de dólares de suas reservas em ouro. Imediatamente começou uma corrida contra o dólar. O sistema não sobreviveria à semana. Alguém precisava tomar uma decisão, rápida e em segredo. Nixon reuniu seus principais conselheiros econômicos e o secretário do Tesouro, John Connally. Connally não era um diplomata. Ele não tinha experiência nem interesse em finanças internacionais. 2 semanas antes, resumira sua abordagem aos países cujas moedas superavam o dólar. Ele disse a Nixon: até a noite de sábado, a decisão estava tomada.
fechar a janela do ouro, não gradualmente, sem negociação. Unilateralmente, imediatamente. Na noite de domingo, 15 de agosto de 1971, Richard Nixon apareceu na televisão nacional. Ele chamou a suspensão da convertibilidade em ouro de uma medida temporária. Ele usou a palavra temporária 3 vezes. A janela do ouro nunca foi reaberta. Connally fez o que veio fazer. Ele não tinha interesse no que viria depois. Esse era o problema de outra pessoa. Mas o que ele deixou para trás foi a questão financeira mais importante do século XX. Se o dólar não era mais lastreado em ouro, o que o sustentaria? A resposta não estava em nenhum canal diplomático formal. Ela estava na mercadoria mais valiosa da Terra, o petróleo. E o homem que entendeu exatamente como transformar essa percepção em um acordo que comandaria a economia global por 50 anos foi o mesmo homem que não havia sido convidado para Camp David, Henry Kissinger. Essa decisão que Nixon tomou em um domingo à noite, em 1971, é o motivo direto pelo qual a sua taxa do financiamento imobiliário é o que é hoje. O motivo pelo qual o dólar na sua carteira vale o que vale. O motivo pelo qual os Estados Unidos podem gastar dinheiro que não têm sem que os mercados entrem em colapso. Mas fechar a janela do ouro sem substituí-la foi como tirar a fundação de um prédio. Algo precisava sustentar o dólar. E o que Henry Kissinger escolheu para substituir isso é o motivo pelo qual 2 guerras foram travadas no Oriente Médio e que a história nunca explicou direito. Mas antes que Henry Kissinger pudesse agir, algo aconteceu que lhe deu exatamente o poder de barganha de que precisava. O mundo árabe fechou a torneira e os Estados Unidos descobriram pela primeira vez em sua história moderna que, na verdade, não estavam no controle. O embargo árabe cortou em quase 1/3 as importações de petróleo dos Estados Unidos. Os preços quadruplicaram, a inflação disparou e a bolsa despencou. Em Washington, 2 coisas ficaram claras ao mesmo tempo. O dólar precisava do petróleo e o petróleo precisava ser controlado. Kissinger sabia algo sobre o petróleo que a maioria dos economistas em Washington não compreendia. Ele não era só uma mercadoria, mas uma dependência. Se os Estados Unidos conseguissem tornar o dólar a única moeda para vender petróleo, todos os países do mundo precisariam de dólares de forma permanente e estrutural. Inevitavelmente, o dólar não seria mais lastreado em ouro, seria lastreado por algo muito mais poderoso, a única coisa sem a qual o mundo moderno não pode funcionar. O rei Faisal não confiava em dinheiro de papel. Ele viu Nixon abandonar o padrão ouro com a preocupação de um credor ao ver seu devedor rasgar o contrato. Agora os americanos pediam que ele precificasse o recurso mais valioso de seu reino na mesma moeda cuja promessa de ouro eles acabaram de romper. Faisal tinha todos os motivos para dizer não. Ele tinha um motivo para dizer sim. Em fevereiro de 1975, o Sunday Times de Londres noticiou a existência de um plano militar americano classificado. Dhahran, opção 4, um plano de contingência para invadir a Arábia Saudita e tomar seus campos de petróleo à força. O plano era real. O rei Faisal quase certamente já sabia de sua existência. O rei Faisal não recebia uma proposta, mas uma escolha: aceitar dólares de papel por seu petróleo e investir o excedente em títulos do Tesouro americano, e receber proteção militar americana em troca. Ou lidar com a chance de que o país que armou seus inimigos resolvesse que o petróleo sob seu reino era valioso demais para deixar com ele. Ele assinou. O verdadeiro acordo não foi assinado por Kissinger. Ele foi conduzido por um homem que não tinha nada a ver com negociações diplomáticas. William Simon havia comandado o setor do tesouro no Salomon Brothers. Ele se comparava a Genghis Khan. Ele chamou o chá do Irã de maluco diante de repórteres uma semana antes de ir ao Oriente Médio. Também compreendia a dívida do governo dos Estados Unidos melhor que qualquer um. E essa era a única qualificação relevante. A Arábia Saudita venderia petróleo em dólares e investiria o excedente em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mantendo as reservas invisíveis. A verdadeira dimensão do financiamento saudita da dívida americana nunca seria conhecida publicamente. Em troca, proteção militar americana e um mercado garantido para o petróleo saudita. O rei Faisal tinha uma exigência inegociável. As compras de títulos do Tesouro deveriam permanecer estritamente secretas, não apenas classificadas como secretas, de forma que nenhuma investigação governamental pudesse jamais ter acesso. Simon concordou.
Em 25 de março de 1975, o rei Faisal foi assassinado por seu sobrinho durante uma recepção pública. Ele morreu 8 meses após assinar. Ele nunca viu o sistema funcionando nem soube disso. Em até um ano, todos da OPEP fariam como a Arábia Saudita e precificariam o petróleo em dólares. Ele nunca soube que o acordo que assinou sob pressão com um operador de títulos, que se comparava a Genghis Khan, comandaria silenciosamente a economia global pelos próximos 50 anos. Em 1975, todos os membros da OPEP haviam concordado em precificar seu petróleo em dólares americanos. Todos os países que precisavam de petróleo passaram a precisar de dólares para comprá-lo. Kissinger chamou isso de reciclagem dos petrodólares, duas palavras que descreviam, da forma mais clínica possível, a armadilha financeira mais poderosa já criada. A pergunta era, o que ocorria com países que tentavam escapar disso? A Coreia do Sul quase não possui petróleo, importa cerca de 98% de sua energia e cada barril é cotado em dólares americanos. Uma refinaria sul-coreana não pode pagar em won coreano ao comprar petróleo bruto dos Emirados Árabes Unidos. Ela precisa vender sua própria moeda, adquirir dólares americanos e então comprar o petróleo. O Japão faz isso, a China faz isso, a Índia faz isso, a Alemanha faz isso. Todo país do mundo que precisa de petróleo tem que comprar dólares primeiro. Permanente, estrutural, inevitável, porque todo país precisa de dólares para comprar petróleo, todo país mantém reservas em dólar. Essas reservas vão para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mantendo as taxas de juros americanas artificialmente baixas. Os Estados Unidos mantêm déficits permanentes, pois o mundo necessita de sua moeda. Outros países que se endividaram assim sofreram as consequências. Os Estados Unidos registram déficits comerciais anuais desde 1975, mas os mercados sempre compraram sua dívida. O dólar não é apenas uma moeda, é uma rede. Toda transação bancária internacional passa por sistemas de compensação em dólar controlados por instituições americanas. A rede SWIFT coordena pagamentos entre 11.500 instituições financeiras em mais de 200 países. E então existe a lista. O Tesouro dos Estados Unidos mantém uma lista. Qualquer instituição financeira que queira acesso ao sistema do dólar é legalmente obrigada a cumpri-la. Uma decisão, uma lista. Todo o sistema bancário global entra em conformidade. Quando os Estados Unidos querem destruir a economia de um país sem disparar um único tiro, eles fecham a torneira. Em março de 2012, os bancos iranianos foram desconectados do SWIFT. Sem declaração de guerra, bombas ou soldados cruzando fronteiras, apenas uma decisão de Washington. O real iraniano desvalorizou 80% e os alimentos triplicaram de preço. 100 bilhões de dólares em ativos do governo iraniano, dinheiro que o governo podia ver na tela, mas não podia tocar, foram congelados. Tudo isso sem uma única bomba, apenas a lista. Em 26 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos e aliados congelaram as reservas em moeda estrangeira do Banco Central da Rússia. 300 bilhões de dólares, euros e libras que a Rússia havia acumulado ao longo de décadas como uma proteção contra choques econômicos congelados da noite para o dia. 300 bilhões de dólares sumiram, não foram roubados, não foram destruídos, apenas congelados, visíveis no papel, impossíveis de serem tocados. O rublo caiu 30% em poucos dias. As taxas de juros dobraram para 20% em uma decisão de emergência. Caixas eletrônicos foram esvaziados. Cartões de crédito deixaram de funcionar em Moscou. Economistas que chamavam as sanções financeiras de arma nuclear da guerra econômica não estavam falando em sentido figurado. Foi exatamente para isso que o acordo assinado em segredo em Jeddah, em 1974, sempre foi planejado. Não apenas a capacidade de imprimir a moeda de reserva mundial, mas o poder de decidir quais países têm acesso à economia global e quais não têm. O dólar é o pedágio do comércio global e os Estados Unidos controlam os portões. Os países que realmente entendiam isso sabiam que desafiar o dólar não era uma decisão econômica. Era uma ameaça ao país mais poderoso do mundo naquilo que ele mais valoriza, e alguns deles tentaram mesmo assim. O Iraque tentou mudar do dólar para o euro no seu petróleo em 2000. 3 anos depois, os Estados Unidos invadiram. 6 semanas após, o Iraque voltou a usar dólares. A Líbia tentou lançar uma moeda africana baseada em ouro para substituir o dólar no comércio de petróleo. 2 anos depois, Gaddafi morreu. Não se trata de teorias da conspiração.
Essas são datas, fatos e um padrão que se torna impossível de ignorar quando você entende o que está vendo. Em 24 de setembro de 2000, Saddam Hussein anunciou que o Iraque não aceitaria mais dólares americanos pelo seu petróleo. Todas as transações futuras seriam denominadas em euros. A CNN publicou um breve artigo em seu site em 30 de outubro de 2000, um dia depois silêncio. William Clark estava atento. Ele percebeu que, após um dia de notícias, a troca do Iraque para o euro sumiu de todos os grandes meios de comunicação. 2 anos após o anúncio de Saddam, o Iraque converteu 10 bilhões de dólares de suas reservas de dólares para euros, um desafio direto à arquitetura da dominação do dólar construída em Jeddah em 1974. Em 19 de março de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Nenhuma arma de destruição em massa foi encontrada. 8 altos funcionários do governo Bush fizeram ao menos 935 declarações falsas nos 2 anos anteriores à guerra. Em 5 de junho de 2003, o Financial Times noticiou que o Iraque havia retornado ao mercado internacional de petróleo. A licitação, observou especificamente o jornal, muda a transação de volta para dólares, 6 semanas após a invasão, de volta para dólares. Muammar Gaddafi vinha propondo um dinar de ouro africano desde pelo menos 2009, uma nova moeda lastreada em ouro, com as receitas do petróleo permanecendo no continente. Gaddafi acumulou 143 toneladas de ouro para esse objetivo. Em março de 2011, a OTAN iniciou intervenção militar na Líbia. 8 meses depois, Gaddafi morreu. A ideia do dinar de ouro morreu com ele. As 143 toneladas de ouro da Líbia sumiram em um novo banco central, controlado pelo governo rebelde, apoiado pela OTAN. Em 2015, milhares de e-mails do servidor privado de Hillary Clinton foram divulgados após uma investigação do FBI. Um e-mail se destacou, datado de 2 de abril de 2011, enviado pelo contratado de inteligência privada Sidney Blumenthal, descrevendo as motivações do presidente francês Sarkozy para pressionar a intervenção da OTAN. Um desejo de impedir que a Líbia usasse suas reservas recém-criadas de ouro e prata para estabelecer uma moeda panafricana que competiria com o franco francês na África francófona. Uma secretária de Estado recebendo informações de que a intervenção que ela ajudava a coordenar era motivada em parte pelo desejo de impedir que a moeda de ouro de Gaddafi ameaçasse a dominação financeira francesa na África. O e-mail era autêntico e as informações confiáveis o bastante para serem enviadas à secretária de Estado. Desafie o dólar, o franco ou a arquitetura financeira construída naquele acordo de 1974 e algo acontece com você. Saddam Hussein anuncia euros pelo petróleo em setembro de 2000. Os Estados Unidos invadem em março de 2003. O Iraque volta a usar dólares 6 semanas após a invasão. Gaddafi propõe uma moeda africana lastreada em ouro em 2009. A OTAN intervém em março de 2011 e Gaddafi está morto em outubro. Seu ouro desapareceu. William Clark ressaltou que estava documentando correlação, não provando causalidade. Mas a correlação entre vários pontos de dados em diferentes países, diferentes líderes e diferentes décadas acaba exigindo uma explicação. Você não desafia o dólar, não porque seja ilegal, não porque exista uma regra contra isso, mas porque o país que controla o dólar já mostrou repetidas vezes o que acontece com os países que tentam. 9 de junho de 2024. O dia em que o acordo expirou, o dia em que o sistema que Kissinger construiu, que Simon fechou, que Faisal assinou sob pressão e que os Estados Unidos defenderam com tudo o que tinham por 50 anos, simplesmente chegou ao fim. E a pergunta que ninguém em Washington quer responder: o que acontece agora? Em 9 de junho de 2024, o acordo do petrodólar expirou. Não houve coletiva de imprensa, nenhum anúncio oficial, nenhum alerta de última hora. A Arábia Saudita simplesmente não renovou. Em março de 2023, a Arábia Saudita anunciou que estava aberta a vender petróleo em moedas diferentes do dólar pela primeira vez em 50 anos. Não é uma grande mudança, mas um sinal do reino que sustentava o sistema petrodólar para outras nações produtoras de petróleo que observavam. China e Rússia agora realizam mais de 90% de seu comércio bilateral em rublos e yuans. A Índia está pagando pelo petróleo russo em rúpias. A arquitetura das alternativas é construída discretamente enquanto o mundo se distrai. Veja por que isso é importante para você.
O sistema do petrodólar deu aos Estados Unidos, por 50 anos, a capacidade de tomar empréstimos a taxas que nenhum outro país conseguiria manter. Como todos os países precisam de dólares para comprar petróleo, mantém reservas em dólar que são direcionadas aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A demanda estrangeira contínua mantém os juros americanos artificialmente baixos. Se o dólar perder seu status de moeda de reserva, mesmo que parcialmente, mesmo que gradualmente, essa demanda artificial desaparece. A taxa do seu financiamento imobiliário aumenta, o financiamento do seu carro fica mais caro, os juros do seu cartão de crédito aumentam. O custo de tudo o que o governo toma emprestado aumenta, e esse custo é repassado em impostos, na inflação, no preço de tudo o que você compra. O privilégio exorbitante do qual De Gaulle reclamava nos anos 60 tem pago suas contas há 50 anos sem que você saiba. Você vai descobrir quanto custa perdê-lo. O dólar não está colapsando, não hoje, não no próximo ano, talvez nem nesta década. Mas o rumo está claro, e a questão não é se o sistema petrodólar vai acabar. A questão é quanto tempo essa transição vai levar, quem vai controlá-la e como será o mundo do outro lado. O homem que passeia com o cachorro ignora que o acordo que sustentava o dólar expirou silenciosamente na noite anterior. A mulher checando o celular não sabe que a Arábia Saudita optou por não renová-lo. A família que está carregando o carro não sabe que o sistema que determina a taxa de juros do financiamento da casa deles, o preço das compras e o valor de cada dólar na carteira está mudando bem debaixo dos seus pés. Eles estão vivendo dentro de um sistema que não conseguem ver, sobre o qual nunca foram informados e que vem moldando suas vidas desde antes da maioria deles nascer. Ele foi construído em segredo em 1974. Foi defendido a um custo que ninguém jamais calculou corretamente. Numa manhã tranquila de domingo, em junho de 2024, enquanto ninguém via, ele começou a chegar ao fim. O sistema petrodólar comandou o mundo por 50 anos. A questão não é o que vai substituí-lo. A questão é se alguém vai te avisar antes que isso aconteça.